muito rápido, tá? Sem problema. Se eu interromper, eu desculpa. Girar o dispositivo. Ao vivo. Ela pega todos. É porque eu não achei o pedestal maior, entendeu? Ela pega todos os equipamentos. É. O pastor é gigante. Já temos 2 pessoas online, pastor. Gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma live ao vivo aqui pelo Facebook. Convida, compartilhe. Para quem quer que seja, espero que todos estejam bem. Hoje nós temos uma live porreta. A palavra é essa. Uma live muito bacana, onde teremos conteúdos base. Eu quero primeiro agradecer a uma pessoinha que foi fundamental para que essa live acontecesse. É essa pessoa aqui. Oi, tudo bem? Essa é a Lau, minha amiga, que é a esposa do nosso convidado. Que o dispositivo está virando. Nós já temos 4 pessoas online, certo? Então, nós quero te agradecer, Lau, quero te agradecer, pastor Genival, pela oportunidade que o senhor está tendo aqui comigo, para trazer conteúdo de informação bacana, né? E essa pessoa, esse ser humano, é um irmão em Cristo, meu pastor. Ele é formado em matemática, ele é administrador da empresa, é um empresário. Já estão mandando lá, acenando para vocês, eu não vou poder acenar porque é muito rápido aqui, mas eu vou estar vendo os conteúdos. Estou abrindo aqui a live no notebook ao lado para estar respondendo as perguntas. Qualquer coisa nós temos o Fernando nos auxiliando ali ao lado. E, pastor, está a palavra com você para cumprimentar o pessoal. Eu vou tirar a máscara. Pode tirar a máscara aí, que eu já tirei a minha. É um bate-papo descontraído, a gente não vai ter aquela politicamente correto. Eu quero, desde já, agradecer pela oportunidade, né, que nos é concedida de estar aqui juntamente com a Madinalva, Fernando, minha esposa, que é companheira inseparável em todos os momentos da nossa vida. Eu quero que todos se sintam nesta noite cumprimentados, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, onde quer que estejam, né? Que vocês possam, nesta noite, quem sabe, ter uma noite produtiva, entender algumas coisas que são necessárias num momento como esse que nós passamos e que nós possamos, da melhor maneira possível, contribuir. Pelo menos essa é a nossa expectativa, para que haja melhoria e esclarecimento de algumas dúvidas naquilo que estiver ao nosso alcance. Certo. Pastor, o Pedro Siqueira, lá do quarto, está cumprimentando o senhor com a paz do Senhor, o Antônio Amém. Pereira, a Matilde, paz do Senhor. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para o pastor responder, que ele está aqui para responder, eu só estou para... Amém. Como é que é? Ser talarica. Ser uma ponte entre vocês. Vamos aos conteúdos, pastor? Vamos. Eu tenho umas perguntas para o senhor. Certo? Certo. A primeira pergunta é sobre as situações atual, né? O que fazer diante dessa situação, dessa crise que é global, geral, devido à pandemia, tem criado situações como cargas emocionais, desestabilizando o financeiro, levando as pessoas à crise, o desespero, a afundar e até a falência. O que o senhor me diz? Mas eu queria que o senhor não focasse só no lado empresarial, porque quando fala falir, levar à crise, é só a questão da empresa. Mas eu queria saber para uma pessoa como eu, que sou autônoma, aquele que depende de um salário mínimo, que está dependendo dos R$600 do governo. Olha, a primeira coisa é que o momento que nós estamos vivendo um momento ímpar, né? E mesmo as pessoas com até mais idade que nós não têm experiência ainda com relação a um momento tão delicado como é esse que nós estamos vivendo. Mas uma coisa nós precisamos entender: o ser humano ele é capacitado por Deus para se adaptar às condições em que
ele sobrevive. De forma que uma pandemia como esta, ela vem fazer com que seja exacerbado, ou seja, colocado à flor da pele, uma circunstância que muitas pessoas já vinham vivendo, né? Observe que pegou muita gente de surpresa, pessoas que nunca imaginavam que um comércio poderia fechar por causa de um inimigo invisível, e isso ocorreu, né? Nós estávamos já vivendo sob uma pressão psicológica muito grande em várias áreas, e a pandemia ela veio expor tudo isso, ela veio fazer com que isso ficasse mais notável, mais visto, né? Então, a pressão psicológica ela é inevitável. Agora, com relação a estabelecer-se, nós precisamos, primeiro, ter tranquilidade. Em um momento de dificuldade, é preciso haver tranquilidade. Por quê? A angústia, a tristeza, o desespero, ele só vai aumentar o problema daquele que está vivendo, né? Uma pessoa, para poder tomar decisões sábias, ele precisa ter tranquilidade, independente da circunstância. Precisa ser pé no chão. Se ele é um empresário, se ele é um autônomo, o que ele precisa fazer? A princípio, a primeira coisa é descobrir quem ele é e aonde ele está no mundo que ele está vivendo. Por exemplo, quem sou eu? Quem é você? Quem é a Armandinalva que está aqui? Quem é a minha esposa que está aqui ao meu lado? Ela precisa se conhecer. Vocês precisam se conhecer. Qual é o seu limite? Financeiramente, qual era a sua situação antes da pandemia? Qual é a sua situação hoje, 3 meses depois da pandemia? Então, eu preciso me localizar. Onde é que eu estou? E agora, localizando a posição que eu estou, eu preciso parar, refletir, pedir a Deus uma direção, né, fundamental. Sem Deus na vida, é impossível nós conseguirmos ter toda essa tranquilidade. É Deus que dá essa tranquilidade ao homem, mesmo que o ser humano, o homem ou a mulher, não esteja vivendo uma vida plena na presença de Deus. Mas isso é só uma demonstração de que Deus ele estabiliza a vida do ser humano independente da circunstância, né? É claro que outras coisas e consequências vêm depois. Não é o mérito que nós vamos falar nesta noite. Mas ele vai se localizar e daí ele vai descobrir a posição que ele está. Descobrindo, a pessoa precisa ter estratégia. Ela precisa pedir a Deus uma direção. E agora? Como eu estou, quem eu sou e o que eu devo fazer, né? Se a pessoa é uma pessoa estabilizada economicamente, no emprego, ou seja qual for a sua fonte de renda, o que ele vai fazer? Ele vai minimizar os seus gastos. Por quê? Porque todos foram afetados de alguma maneira, né? Durante essa pandemia, houve queda de renda para grande parte do comércio e das pessoas. Mesmo as pessoas que trabalham por diária, que trabalham autônomas, seja em qual área for, elas perderam renda. Então, a princípio, eu preciso saber o que eu posso e o que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer é aquilo que é necessário para a minha sobrevivência, né? Agora, não é o que eu quero, é o que eu devo e preciso fazer. A decisão tem que ser essa. Não é pelo impulso, é pela razão, sempre pela razão. Razão. O impulso leva a pessoa à decadência. O ser humano não pode viver por impulso em área nenhuma da vida, porque haverá prejuízo, tanto na área material quanto na área espiritual. Precisa haver um julgamento. Então, partindo desse princípio, a pessoa vai compreender que ele vai diminuir a sua despesa, ele vai conseguir adequar a sua situação. Se ele é um empresário, ele precisa diminuir a sua despesa. Se o faturamento caiu 15%, 20%, 30%, 50%, automaticamente ele precisa diminuir a sua despesa na mesma proporção. Se ele é um autônomo,
também ele precisa diminuir a sua despesa para quê? Para ele esperar o vento passar, porque essa pandemia não é eterna, ela é por um tempo. Então, durante esse tempo, eu preciso me readequar financeiramente e psicologicamente. Porque se eu não me readequar financeiramente, como comerciante, como empresário, eu vou à falência. Mas existe uma coisa que nós precisamos entender: a falência não é só de uma empresa. Uma pessoa que vive autônoma, ou mesmo uma pessoa que trabalha em uma empresa, ela também entra em falência. Se ela não tiver controle dos seus gastos, da sua despesa, da sua vida pessoal, ela vai ter dificuldade e vai entrar em falência. A decair, inclinar. O declive é automático, né? O senhor acha que esse benefício que o governo está dando, ele é positivo, ou é só um meio que a população, que o governo está injetando e as pessoas não estão sabendo administrar? É válido? É extremamente válido. Nós estamos falando de uma população extremamente carente, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam as suas diárias. Aquelas que eram autônomas, vendedores autônomos, não estão conseguindo vender. Então, esse trabalho que o governo federal vem fazendo tem socorrido muitas pessoas. E isso é de grande valia. E, diga-se de passagem, poucos países no mundo fizeram um projeto tão grandioso como esse, né, para atender as pessoas necessitadas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Esse empréstimo que o governo tem proporcionado para os microempreendedores é bacana ou é uma furada futuramente? Porque se não está investindo agora, né? Tem liberado uma verba para esses microempreendedores e eles vão lá, cata em tempo de pandemia, ou vai investir em contas passadas ou algo futuro. Isso não vai dar prejuízo mais na frente? Olha, isso vai depender de cada situação, né? Porque, como você mesmo disse, nós temos pessoas que estão pegando um empréstimo para passar um período. Mas nós temos pessoas que estão pegando um empréstimo para cobrir contas que são antigas. Então, o que ocorre? Se a pessoa estiver cobrindo algo que já estava caminhando para o precipício, ela não vai conseguir pagar. Agora, se ela é uma pessoa que de repente foi pega de surpresa e ela sabe que num período pós-pandemia as coisas voltam ao normal, eu acredito sim na vitória dessa pessoa. Ela vai conseguir sair dessa situação e mais, vai conseguir pagar todos os empréstimos, todas as dívidas e vai ser uma pessoa novamente bem sucedida porque ela tem uma visão futurística, né? Nós temos que entender, a visão de um empreendedor, de uma pessoa, ela não pode ser uma visão do dia apenas. O empreendedor, o ser humano precisa enxergar bem mais avante, tem que ter um olhar de águia, ou seja, enxergar visionário, as oportunidades que os outros não veem, né? Bacana. Uma coisa que eu quero saber, tá bem? Que ele é empresário, que eu já falei, né, gente? Pastor, então ele tem uma liderança, ele tem uma responsabilidade. Um pastor, ele tem responsabilidade sobre as ovelhas, pode chamar de ovelhas? Ovelhas. São ovelhas. São ovelhas. E tem responsabilidade maior ainda quando ele é um líder da sua própria empresa. Ele tem que sustentar várias bocas. Como um líder deve levar segurança numa crise emocional, numa crise financeira do qual nós estamos estabelecidos. Estamos passando. Graças a Deus é uma passagem, se Deus quiser. A primeira coisa é que a gente precisa crer verdadeiramente em Deus. Precisa ter uma autoestima elevada, procurar ter e acreditar naquilo que você faz. Outra coisa, a visão do empreendedor para levar confiança é uma visão futurística, né? Eu não posso fazer um trabalho visando apenas o hoje, mas eu tenho que demonstrar para os meus colaboradores, demonstrar para a minha família, demonstrar para os meus clientes, para os meus fornecedores, que eu não estou no mercado de passagem.
e que eu não estou sujeito a um simples vento, mas que, apesar de todas as circunstâncias, a pandemia vai passar, nós vamos sobreviver dentro dela e depois dela particularmente, eu acredito num estrondo econômico no nosso país, porque nem tudo está perdido, né? É um momento muito curto, é passageiro, porém, o que ocorre? Se eu demonstrar fraqueza, eu vou fazer com que aqueles que estão debaixo da minha liderança, que eles sucumbam. E se o meu colaborador sucumbir, ele vai demonstrar isso para os nossos clientes. E o que vai ocorrer? O cliente também vai sair desmotivado. Então eu creio que nós temos a responsabilidade de transmitir segurança. É uma corrente? Uma corrente. Uma corrente do qual você está sendo responsável para passar para o seu cliente, para a família do seu funcionário, seria isso? Isso. O que nós temos que passar é confiança para que isso vai passar? Confiança. E essa confiança não pode ser da boca para fora. Ela tem que ser uma confiança verdadeira, né? Porque às vezes a pessoa fala aquilo que não crê, que não acredita. Nós temos que acreditar como acreditamos e repassar esse acreditar, essa confiança para aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade, da nossa liderança. Porque até mesmo o cliente, a pessoa, o colaborador, o seu amigo, a família da gente, os irmãos, eles precisam de uma inspiração de liderança. E se essa inspiração for motivadora, todos eles estarão motivados. Agora, se ele for uma fonte de decepção, todos sairão decepcionados. Então, liderar é enxergar, é ver visão, ter visões onde os outros não têm. E não, volto a dizer, o que está ocorrendo não é algo tão terrível assim. Estão morrendo pessoas, diga-se de passagem, muitos amigos, conhecidos já se infectaram com este vírus, estão curados, nós sabemos que outros perderam a vida, né? Mas o que ocorre é que nós não temos como parar, né? Nós precisamos ir avante e mostrar para todos que Deus vai agir nessa causa e daqui a pouco nós vamos estar enxergando o mundo de uma maneira diferente. Eu vejo oportunidades em tempo de crise. Nem todos estão perdendo com a crise. Você acha que o medo está fazendo as pessoas perecerem? Olha, grande parte das dificuldades é o medo. É o medo. E eu digo para todos que estão assistindo nesse momento que tem muita gente, às vezes do mesmo segmento que o outro, que está em dificuldade terrível, isso nós acompanhamos diariamente, mas e outro do mesmo segmento, do mesmo ramo, na mesma circunstância, ele está totalmente avesso à crise, ou seja, ele está conseguindo superar. Qual o segredo? Primeiro, Deus, que é tudo para nós, e depois a confiança e acreditar naquilo que se faz. É ter certeza daquilo que você está fazendo com amor, fazendo por necessidade ou fazendo por prazer? Eu acredito que o fazer por necessidade, ele supre a necessidade do dia. Agora, o fazer por prazer, por alegria, por conhecimento, entendimento, ou fazer da profissão um prazer, isso torna a sua profissão, o seu negócio, o seu trabalho algo muito promissor, futurístico. Não só para o presente, mas para o futuro. Bacana. Pastor, vamos para... Gente, podem fazer pergunta, vamos sugar esse homem que ele tem conteúdo. Vamos entrar, vamos fazer pergunta, porque assim que a gente vai estar, a gente está com o notebook aqui ao lado, e o Fernando está anotando ali, e a Lau também está aqui ao lado. Então, vocês tiverem dúvida, quiserem fazer uma pergunta, se tiver alcance dele, eu tenho certeza que ele vai responder, senão vai ficar anotado, eu mando para ele, dou o contato para vocês responderem, eu acredito que ele não vai... Sem problema, né? Sem problema. O cara é bom. Pastor, esse tempo da emoção elevada, da razão, hoje nós sabemos que o Senhor foi muito claro sobre Deus, né? Que Ele é fundamental na sua vida, o condutor de todas as suas coisas, o Senhor deixou claro. E nesse tempo de emoção e a razão,
o que prevalece? A fé, a razão, a emoção? O que o senhor me fala sobre isso? O que o senhor me fala da mistura da fé e da razão? Porque eu misturo os dois, tá? Eu confesso. Às vezes eu vou mais pela razão, depois eu vou, desculpa, eu errei, fiz cagada, pronto. Isso ocorre, isso não é algo tão incomum assim. Mas uma coisa nós precisamos entender. Sim. A razão, o que é razão? A razão é você ter capacidade de discernimento, né? A razão é a capacidade de julgamento que o ser humano tem, que Deus outorgou a ele. Então, partindo desse princípio, a fé não é algo cego. Ela é inspirada, ela é suportada, tem suporte na razão. Por quê? Porque se eu não consigo julgar entre o bem e o mal, então eu estou incapacitado de ter fé, né? Então, os dois caminham juntos. Não, a fé não é cega. Não, a fé não é cega. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas para eu entender isso, que eu acredito no invisível, antes eu usei a razão e fiz um julgamento, né? Então, essas duas coisas caminham juntos. Eu acredito, vejo biblicamente que razão e fé são inseparáveis. A ponto de Paulo, ele escreve em Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos capítulo 12, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a razão para crer, ela, antes de ter fé, eu já coloquei a razão de julgamento, se aquilo é real ou não, se tem valor ou não para a minha vida. Então, é inseparável. Então, tem que ter consciência do que você está entrando. O emocional entra nesse meio? O emocional, ele é fundamental. Porque se o emocional estiver desequilibrado, a pessoa não vai exercer a razão. Não? Não. Uma pessoa desequilibrada, ela pratica atos, fala coisas que depois, quando ela voltar à sua razão, ela vai se arrepender. Ixi. E muitas coisas já foram ditas, já foram feitas. E aí, enfim, perdeu a razão, perdeu a questão, perdeu a justiça, perdeu tudo. A razão não tem nada a ver com a ignorância. Não, a ignorância é a falta de entendimento, né? E a razão é a capacidade de julgamento dessa razão ou dessa fé ou de qualquer coisa que seja. Quer dizer que mesmo eu tendo... então é como eu falo. Não é como você fala, não é o que você fala, é como você fala, tem a ver com isso? É como fala, é como age, é como resolve, é como lida com as circunstâncias. Sem a razão, as coisas se tornam muito mais difíceis. As pessoas emocionais em excesso, claro, emoção todos nós temos, né? Um homem sem emoção, ele não existe. Uma mulher sem emoção... Sociopata. Ele vira um robô. Ele vira um robô. Então, a emoção, ela existe. Mas o que a razão faz? Ela controla essa emoção. É o id e o ego? O id e ego. O id e o ego. Isso. O que está me dominando, controla. hein, gente? O que está dominando vocês, gente? É o id ou o ego? Porque às vezes é mais o id que está me dominando. Então, fica claro, veja bem, a fé sem a razão, ela se torna vã. Porque daí se torna uma fé cega e aí, ao invés de lucro, ao invés de melhoria de vida, tanto na área espiritual como material, ela não será alcançada. Mas se juntar a fé e a razão, é impossível de não ter sucesso. Não é impossível. A fé não é só para agradar a Deus. Ou é só para agradar a Deus, a fé? A fé, ela agrada primeiramente a Deus, mas ela traz o benefício pessoal para quem a exerce. Então, o maior beneficiado da fé não é Deus, somos nós mesmos. Olha, gente, tem a fé, que nós vai vencer isso. Nós vai vencer esse negócio. Nós dependemos da fé. Dependemos da fé. O homem sem fé, ele é? Ele é um ser inanimado. É que nem aquela sem música do Jair esperança. Pires, uma folha seca. Caída no chão que vai pelo Pra onde o onde vento tem- levar. Não, não sou uma folhinha já, um matinho verde, tá, gente? Eu tô quase seco, mas tô quase muito verdinho já. Ela tá com raiz. Eu tô começando as raízes, lá.
Pastor, já que nós estamos falando da questão espiritual, questão de fé, vamos falar sobre como o Senhor vê, ou as lideranças religiosas veem, o impacto que trouxe nas regras de cultuar. Primeiro foi fechar, vamos fechar esse negócio, nossos botecos vai ficar tudo aberto, todo mundo vai beber. Depois, não, vamos só abrir parcialmente. O que o Senhor me fala sobre essas coisas? O impacto que trouxe ao mundo, essas regras, esse fechar, teve prejuízo à humanidade com isso? Olha, eu vejo que tudo isso que tem ocorrido, a primeira coisa que nós precisamos entender é permissão de Deus, tá? É permissão de Deus. O mundo estava em um ritmo desenfreado, isso independente de religião, independente de país, de continente, mas o mundo, as pessoas estavam vivendo desenfreadamente, ou seja, não tinha tempo para família, não tinha tempo para sentar para tomar um café junto, às vezes, muitas famílias assim, não são todas, né? Muitos não sentavam para almoçar, para conversar, porque eram muitas ocupações, pessoas chegando já com compromisso, com agenda cheia todos os dias, né? Independente se fossem compromissos eclesiásticos ou não, de escola, de trabalho, mas todos estavam muito compromissados. Então, esse acontecimento, ele trouxe à tona algo que estava invisível aos nossos olhos, ou seja, nós não estávamos talvez enxergando a necessidade de convivência familiar. O que ocorreu hoje, devido às quarentenas, devido aos templos estarem funcionando de maneira limitada, as pessoas estão tendo mais tempo. Aqueles que estão trabalhando e às vezes não estão podendo trabalhar durante todo o período, outros estão trabalhando em home office, ou seja, em casa, outros estão afastados temporariamente por uma questão ou outra, ou idade, ou grupo de risco. Essas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer melhor a sua família, de conhecer melhor as pessoas que estão à sua volta e saber quem é quem. Ou se estressando, né, pastor? Olha, o estresse ele é momentâneo, né? O estresse ele é momentâneo. Porém, ninguém quer matar um vizinho, ou perto, ou os pais. Não, os pais não, né? Não, na verdade, esses problemas entre pessoas sempre existiram. Mas agora entra o quê? Entra a posição de um ser humano que ele tem a sua razão equilibrada, né? Então, se ele é uma pessoa equilibrada, mesmo que venha algum momento de exacerbação do humor, ele vai procurar equilibrar e daqui a pouco está tudo bem, está todo mundo pegando na mão entre família, né? Que não pode pegar se não for familiar, abraçando entre família e tudo vai dar certo. Eu acredito que o brasileiro, o ser humano em si, ele tem uma capacidade de adaptação muito rápida. Isso é coisa que Deus colocou dentro de nós, tá? Isso é coisa maravilhosa, é coisa que só Deus sabe fazer com perfeição. Então, o senhor quer dizer que o senhor está me afirmando que o distanciamento aproximou as pessoas. Seria isso? Isso, o distanciamento social. Porque as pessoas estavam tendo um distanciamento social, mas não da sociedade. Elas estavam tendo um distanciamento social da família. Não, agora, então o senhor quer dizer que já levou para o lado não social, mas sim emocional? Não, pastor, me ajuda aí, em nome de Jesus. O distanciamento no amor, na fraternidade. Não estavam tendo convivência familiar, fraternidade, ou seja, estavam vivendo na mesma casa sem se conhecer. E muitas pessoas estavam conhecendo mais os de fora do que os da sua própria casa. Então, o distanciamento na sociedade fez com que todos, independente de crença, de idade, eles fossem agrupados dentro da sua casa e aprender a conviver uns com os outros, né? Isso é um desafio, mas é um desafio perfeitamente compreensível e plano de Deus. Às vezes eu acho que Deus ele calcula as coisas, pastor. Deus, eu acho que ele calcula mesmo. Onde está errando, ele vai lá e... Sei não, acho que Deus é Paulo planejador. escreve que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Ou seja, nada é por acaso. Deus está trabalhando na vida de todos nós, independente de quem quer que seja, né? Uma outra coisa é com relação
é a igreja. A igreja também, com essa pandemia... Peraí, mas eu vou ter que matar meu sobrinho da moto. É brincadeira. Pode falar. A igreja, ela é uma entidade religiosa também de cunho social, porque lida com pessoas, né? Uhum. Então a igreja também precisou quebrar os seus tabus. A igreja precisou começar a rever algumas circunstâncias, ou seja, os cultos que eram só presenciais, agora nós vemos em lives, gravações, YouTube, Facebook, ou seja, os meios de comunicação, Instagram, eles estão servindo de grande utilidade, ou seja, pessoas que talvez nunca tenham tido contato com a internet ou com as tecnologias, estão precisando se readaptar. Então, para nós que somos líderes religiosos, independente da idade, estamos adaptados, continuaremos aprimorando, e aqueles que não são, estão precisando se adaptar para atender o público que hoje é mais necessitado de uma palavra vinda do céu do que nunca, né? Sempre foi necessário, mas hoje a necessidade é muito maior. Pastor, você vai fazer uma pergunta para o senhor. Fique à O vontade. senhor não vai me bater, não. É o seguinte, o senhor falando sobre os tabus da igreja, veio-me sobre doutrina. Há um certo tempo, lá vai eu, era pecado TV, era pecado isso. Isso se diz doutrinas ou mandamentos? E já veio para quebrar tabu? O que o senhor me fala sobre isso? O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi. Tá. Eu entendi perfeitamente. Não é mandamento e não é doutrina. E por que antigamente falavam isso? É costume. E está na Bíblia esse costume? O costume, ele é baseado em algum versículo bíblico, tá? Sim. E ele é temporário. A doutrina é eterna. Por que temporário? Ele Porque... passa? Um versículo da Bíblia passa? Pastor, Não. desculpa, eu sou curiosa. Não é que o versículo da Bíblia passa. Ah, É porque muitas questões são estabelecidas em convenções. Então, por exemplo, se nós pegarmos a questão da televisão, do rádio e tantas outras coisas, em algumas reuniões eclesiásticas, na época, ficou estabelecido que os membros de uma determinada igreja não poderiam fazer aquilo por um motivo ou outro. Passa-se o tempo e as coisas mudam. E as necessidades da humanidade mudam. Agora, o que não muda? A palavra de Deus. Então, se na Bíblia nós temos escrito no livro, nos Evangelhos, nas cartas paulinas e também no Antigo Testamento, isso vira doutrina. Ou seja, atravessou aí aproximadamente 3.500 anos e continua valendo até os dias de hoje. Agora, o que é costume? Costume é temporário. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, quando Moisés ele escreveu ali no Êxodo 20, lá no último versículo, se não me falha a memória, para aquele tempo, uma mulher subir uma escada era pecado. é exagero isso, né? Não é exagero. É adequação para o seu tempo. Porque naquele tempo não se tinha os recursos de hoje. Uma mulher não tinha as vestimentas que ela tem hoje. Ou seja, se ela fosse subir uma escada e alguém estivesse passando de baixo, era alguma coisa desonrosa, né? Hoje nós temos muitos recursos. Hoje a escada tem As mulheres tem estão fundo. muito bem preparadas, né? Então, isso passou, é um costume, né? Agora as doutrinas não, as doutrinas são eternas. Diga-se de passagem que os costumes não devem ser abandonados de qualquer maneira. Porque os costumes, se estiver trazendo elevo espiritual para a vida da membresia de uma determinada igreja, precisam ser mantidos. Devem ser mantidos. Se não tem dado prejuízo, eu acredito que o que não dá prejuízo dá lucro. Dá lucro. Obrigada pela explicação, eu precisava disso aí, gente. Estou aprendendo aqui, tá? Mandem perguntas se vocês tiverem dúvida, porque eu estou aprendendo muito. Eu não sei vocês, mas eu estou tirando todas as minhas dúvidas, eu vou sugar ele até a última gotinha de sangue. Mentira, eu sou vampira. Mas estou pegando conteúdo. Ele é um matemático, ele é um administrador, ele é um teólogo, por isso nós entramos. Ele dirige uma igreja, né, pastor? Uma congregação.
Então ele tem muito conteúdo, muita base, que antes de eu falar, meu sobrinho tá ali no fundo querendo ir no banheiro, então eu vou ter que matar ele. Depois a gente volta aqui um instante. Mentira. Pastora, uma pergunta muito importante que eu vou fazer pro senhor agora. A crise, a pandemia é castigo de Deus? Não. A pandemia que nós estamos atravessando não é castigo de Deus. Na verdade, a pandemia ela é cumprimento das Escrituras, né? Quando nós lemos Mateus 24, nós vamos ler lá do versículo 3 ao 8 aproximadamente, que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: Senhor, que sinais haverá do fim do mundo? Tem uma outra versão que diz: que sinais haverá da sua volta? Ele disse: olha, não vos assusteis, mas haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos em muitos lugares. O versículo 8 diz, e diz assim: mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então, para nós que temos um pouquinho de conhecimento das Escrituras Sagradas, essas pandemias para nós, ou essa pandemia na qual nós estamos falando nesta noite, não é surpresa. E eu até acredito que outras adversidades virão. Os terremotos... Não, em nome de Jesus, eu não aguentando a pandemia, esse negócio da fuzinheira na minha cara. Não estou aguentando mais isso. É preciso... Jesus disse que é mister que tudo isso aconteça, né? Então vai acontecer. Deu terremoto em Rondônia, Jesus. Eu tô procurando uma porta de uma igreja para me já morar na porta lá, fazer a minha campanha. Os terremotos no mundo, eles multiplicaram mais de 1000 vezes em quantidade. Tá? Como é que é um negócio que deu no sul agora, pastor? Em nome de Jesus, eu quase ia para a porta da igreja morar de madrugada. É um vendaval terrível, né? Que castigou o sul. Então, essas coisas nós temos que entender que tudo já é previsto. Para quem conhece a Bíblia, pelo menos uma parte essencial vai entender que isso não é novidade, né? Isso tem uma tendência, queiramos ou não, de se acelerar, né? Se levou aí 100 e poucos anos de uma peste a outra, é possível que não vá se levar tanto tempo, porque nós estamos vivendo o cumprimento das Escrituras Sagradas. Mas que dá medo, dá. Quando eu vi o negócio do gafanhoto chegando, eu já fui ler a Bíblia, já pegar a Bíblia, colocar na minha cabeceira. Aí, ó. Já fui pegar o negócio do tremor de ouro preto ali, aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que procurar um pastor para confessar meus pecados. Na verdade, eu acredito que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso leva a um despertamento. Eu acredito que a nossa geração é uma geração privilegiada. Pastor, mas como uma geração privilegiada diante de tanta dificuldade? Nossos antepassados, avós, quem sabe não tiveram a oportunidade de ver o que nós estamos vendo. Os bichos chegando, pastor? Pandemia, praga de gafanhotos, terremotos, por quê? Todos os sinais que a natureza emite, ela está dizendo para nós, olha, tem algo muito grande para acontecer. Ou seja, para nós que aguardamos a volta iminente de Jesus Cristo, isso sem fanatismo, tá? Eu estou falando baseado na fé, mas com a razão bem elevada. Nós que acreditamos e esperamos o arrebatamento da igreja, ou seja, a volta de nosso Senhor e Salvador, isso é um alerta para todos os homens. Por quê? Quando não se viu, a base de julgamento talvez ela fica para muitos inadequada. Mas quando se viu o que nós estamos vendo e uma pessoa não conseguir enxergar alguém que trabalha em prol da humanidade, então ele não vai ter do que se queixar quando chegar diante do Senhor lá naquele grande dia do julgamento. Então nós somos privilegiados nessa parte. Toda a humanidade está tendo o privilégio de ver os sinais. E muitas gerações não tiveram esse privilégio, nós estamos tendo. Então eu considero a nossa geração uma geração não uma geração tem que botar a Bíblia na cabeceira, pastor. Não uma geração de crise, mas uma geração privilegiada. Privilegiada com tanto misericórdia, Jesus salva. Nós conseguimos ver Deus, né? Porque às vezes na bonança
as coisas vão muito bem, as pessoas não conseguem sequer lembrar que Deus existe. Mas até na hora do susto, que dirá na era da pandemia, a pessoa já diz, meu Deus. Eu tô com a Bíblia nova ali, até comprei uma nova, porque... Eu acredito que é a oportunidade de todos que estão nesta noite nos assistindo, ouvindo aqui esse trabalho da irmã Dinalva, que possam entender que Deus está te dando uma oportunidade de olhar para ele e dizer, não, o Senhor realmente existe e eu preciso chegar mais perto do Senhor. O senhor acha que o senhor vê Deus como um Deus ditador, castigador, bronco, vingativo? Não. Eu vejo Deus como um Deus de misericórdia. Né? O fato é este que Jeremias escreveu em Lamentações 3, que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos e elas não têm fim. Né? Agora, a misericórdia de Deus, ela tem o outro lado, a justiça. Né? Isso não é vingança, é estabelecido. Da mesma forma que uma criança faz algo errado e sabe que o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, ou o cuidador vai castigar, vai mostrar alguma coisa para provar para ele, mostrar para ele que há um outro caminho, nós também estamos na mesma condição. Se nós estivermos no caminho de Deus, Deus vai estender as mãos sobre nós e nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos. Se nós errarmos e nos arrependermos, Deus vai estender a sua mão de misericórdia. Ou seja, houve arrependimento. O que é arrependimento? É contristar pelo erro cometido. Ou seja, eu mudo meu semblante ou internamente eu reconheço. Eu sou um homem que falhei, você é uma pessoa que falhou, e você pede perdão, eu peço perdão a Deus, e Deus vai usar de misericórdia. Agora, para aqueles que insistem em caminhar em um mundo de trevas, de obscuridade, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, aí eu lamento, mas aí é justiça mesmo. E justiça não é ditadura, né? Justiça é a prática da equidade. Pastor, o senhor está me obrigando a fazer outra pergunta. Me obrigando, gente. É porque eu estou curiosa. Vocês não fazem pergunta, ó. Eu nem sei. E por que a grama do vizinho sempre é mais verde? Deus, eu sou crente, eu tenho a crença em Cristo, né? Que tem várias pessoas, várias religiões, denominações, crenças e religiões, enfim. Por que às vezes eu não prospero e eu sou crente há anos, né? Estou todo dia na congregação, estou todo dia no meu centro religioso. Por quê? Ele não tem Deus, não vai na igreja ou situação. Por que a grama dele sempre é mais verde? Tem que armar minha barraca lá na grama dele para não ter uma grama verde? Não. Na verdade, a Bíblia diz que... Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Né? Eu falo rápido, gente, porque eu sou ansiosa. A Bíblia diz que o sol que nasce sobre o justo também nasce sobre o injusto. A Bíblia diz que a chuva que cai sobre o ímpio cai sobre a vida do crente. Então, onde é que está a adversidade? Onde é que está a dificuldade da pessoa? Primeira coisa, Deus conhece os nossos corações. Né? Deus sabe qual é a minha intenção em buscar uma prosperidade material. Deus sabe qual é a minha intenção em buscar uma prosperidade ministerial, no trabalho, na sociedade, me colocar em evidência. Qual é a minha intenção? Qual é a sua intenção? Então Deus sabe de tudo isso. E outra coisa que entra muito, e às vezes nós não falamos ou falamos pouco sobre isso, é a questão administrativa. As pessoas querem colocar em Deus a responsabilidade pelo seu insucesso. E na verdade não é assim. Né? Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá pão todos os dias. A pessoa às vezes ganha um salário mínimo e o outro ganha o mesmo salário. Um vive endividado e o outro vive na bonança e sobra até dinheiro para guardar. Mas o que ocorre? Não é Deus que está mandando um gastar mais do que o outro. Isso é uma decisão, chama livre-arbítrio. Né? Eu tenho a minha escolha. Eu decido o que fazer. Assim Mas a vida sou eu. Exatamente. Escolha. Assim como o homem pode decidir aonde ele quer ir na eternidade, ele decide o que vai ser a sua vida. Né?
E lembrando que as pessoas não prosperam do dia para a noite. Um homem, uma mulher que trabalha honesto, ele precisa ter um projeto de vida. Não é para um ano, né? Existem projetos que nós fazemos para 5, 10, 15, 20 anos. E quando chega lá, você observa que, permitindo o Senhor, tudo acontece, às vezes, melhor do que o planejado. Ou seja, você faz um projeto, você coloca na mão de quem é de direito e ele te faz prosperar. A questão de a grama do vizinho ser mais verde que a sua. Não é que a grama do vizinho é mais verde. Ele agua mais que eu? Não, ela é tão verde quanto a sua. É porque eu tenho preguiça de aguar minhas plantas. Muitas vezes nós não temos... Foi o Lucas para aguar. Nós nos acostumamos e não conseguimos olhar como a nossa grama está bonita, né? Nós temos que olhar para a nossa grama como uma dádiva divina. Senão nós viramos maldizentes. É aquele tipo de pessoa que tudo que Deus dá não está bom. E às vezes o vizinho, mesmo não tendo uma vida de prática e fé como você ou como outra pessoa, ele às vezes leva uma vida um pouco melhor. Por que ele leva uma vida um pouco melhor? Porque ele consegue enxergar que aquilo que ele está fazendo está tendo resultado. Ele não maldiz. O maldizer, amaldiçoar o que Deus tem concedido, a pessoa, se ele não é fiel naquilo que Deus dá, Deus não pode conceder mais. Porque ele vai ser infiel também no muito. Se é infiel no pouco, será infiel no muito. Se é fiel no pouco, sobre o muito, Jesus diz que nos colocará. Resumindo, deixa eu ver se eu aprendi com o senhor. Que eu tô aprendendo. Vocês não estão perguntando, tudo bem. Nós temos que administrar a nossa grana. A nossa grana, o nosso ego, nossa vida, o nosso financeiro. É questão não deixar o emocional sobrepor a razão. Isso. Certo? Isso. E confiar no que nós somos e fazemos. É isso? Isso. E ter foco. Pessoa sem foco não chega a lugar nenhum. Né? Pessoa que não tem foco. Todas as pessoas que hoje elas estão numa atividade, amanhã elas estão em outra. Depois de amanhã, eu falo em questão de meses ou anos. Ela muda constantemente, ela não conseguirá êxito tão facilmente. Por quê? Eu posso falar com experiência na área que eu trabalho. Tanto na área empresarial, comércio, como também na área espiritual. Muitos clientes que nós temos, a nossa empresa tem hoje, são clientes do tempo que eu era engraxate de sapato na rodoviária, né? Então, mudei para o ramo de automóveis, de oficina, de centro automotivo. E nessa profissão, para todos terem uma ideia, nós já temos aí 26 anos. 4 anos trabalhando em uma empresa, adquirindo experiência, e 22 anos trabalhando por conta própria. Ou seja, o cliente que me procurou há 22 anos atrás, ele sabe que ele pode contar comigo hoje. E as nossas empresas têm clientes 001, 002 e assim por diante, que todas as vezes que eles precisam sabem onde nos encontrar e o que é que nós fazemos. É claro, sempre aprimorando. Né? Qualidade que você passa em tudo que faz. Qualidade e segurança de que a pessoa pode contar conosco e que sempre nós vamos procurar ter uma solução com eficácia para a sua necessidade. Agora você me fez fazer outra pergunta. Fique à vontade. Desculpa aí, mas hoje eu vou estudar. Nós, às vezes, cobramos demais, mas não se dispomos, não oferecemos qualidade e capricho no que fazemos. Isso tem a ver tudo com o nosso caráter, com o emocional e com tudo que nos envolve? Tem tudo a ver. Nós só podemos ofertar o que nós temos. Nós não podemos dar a ninguém aquilo que não é nosso. Então, se nós temos caráter, nos nossos segmentos seremos pessoas de caráter, né? Se nós temos equilíbrio nos nossos segmentos, trabalhos, envolvimentos sociais, seremos pessoas que estará equilibrada. Então, tudo isso conta ponto. Por quê? Nós temos pessoas que vão nos procurar pela excelência nos trabalhos que nós prestamos, seja qual área for. Mas também temos pessoas que vão nos procurar, às vezes ele não quer tanto saber da excelência no trabalho, ele quer saber da excelência como pessoa. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é você? Ter confiança. Confiança.
mais do que confiança, né? O comércio, a vivência social e mesmo a vivência espiritual entre irmãos precisa de credibilidade. Sem isso, não vamos a lugar nenhum. Vamos fazer a penúltima pergunta para o senhor. Quando nós, eu, sua esposa, ou quaisquer que seja, evangélicos ou não evangélicos, principalmente falando do lado cristão, o senhor é o líder, quando nós estamos sofrendo com problema, nessa crise, com problemas emocionais, psicossomatização, enfim, físico, mental, nós devemos procurar ajuda só de Deus, porque nós somos crente. Crente, olha, adorei esse crente, pastor. Deixa eu dizer, a ajuda primordial é divina, mas o mundo evoluiu, as coisas se transformaram e nós não podemos ser super-homens ou você ser uma super-mulher. Mulher Maravilha, por favor. Não. O que ocorre? Nós precisamos entender qual é o nosso limite. Então não é porque nós somos crentes, somos evangélicos, que nós vamos ser pessoas que não enxergam o desenvolvimento da sociedade, né? É como se um crente estivesse doente e dissesse, olha, eu não vou ao hospital, eu vou ficar em casa, aconteça o que acontecer. O que vai ocorrer? Se Deus não agir em favor dele ou em favor dela, vai morrer, né? Os hospitais foram criados por evangélicos, né? Fundados por pessoas cristãs que tinham o desejo de fazer o bem. Então, o hospital foi uma dádiva de Deus para socorrer a humanidade, crentes, não crentes, todo e qualquer tipo de pessoas, né? Com a questão psicológica, nós hoje temos dentro de nossas igrejas psicólogos, pessoas formadas, pessoas ensinadas nesta área, que pode sim, é claro, contribuir de maneira gloriosa para que haja recuperação dessas pessoas, independente de crença ou não. Nós temos também, é claro, além dos formados psicólogos dentro de nossas igrejas, os terapeutas também, tá, os terapeutas estão aí, pessoas que estão dedicando a sua vida em prol da vida dos outros. E fora disso, nós temos nós somos pastores, nós somos obreiros no reino, voluntários, diga-se de passagem, né? Para nós reino não é um negócio, não. Para nós reino é prazer, é alegria, é servir a Deus incondicionalmente e atender as pessoas sem qualquer interesse pessoal. Ou seja, o nosso prazer também é aconselhar, pedir a Deus uma direção para que possamos dar para as pessoas uma palavra vinda de Deus para que elas possam seguir os seus caminhos e lá na frente enxergar que Deus realmente muda a vida das pessoas e que essa mudança, ela também passa por caminhos, né? Às vezes ela vem direta do céu e às vezes ela passa por caminhos, ou seja, pessoas que Deus coloca na vida dos outros para poder fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, saiam da depressão, saiam da angústia, da aflição, saiam da desesperança. E nós somos o povo que tem essa palavra, a palavra de esperança do céu para a vida de todo aquele que crê em Deus e confia que Ele pode mudar as circunstâncias. Sem mercenarismo, sem egoísmo, doação. 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 Essa é a palavra, doação, né? A gente abrir mão da própria vida, de estar no comodismo e muitas vezes na tranquilidade da nossa casa para poder dedicar a nossa vida, a vida muitas vezes da esposa, né, dos filhos, que são cooperadores conosco nesse ministério, que sofrem juntamente conosco as aflições do ministério. Então, trabalhar no reino, no meu caso, é trabalhar em gratidão pelo que Deus já fez e tem feito na minha vida, e muito mais pelo que Ele é, né, sem interesse de querer receber 1000 vezes, 100 vezes, 10 vezes mais. Não. Eu tenho sido uma pessoa, eu e minha família, temos estado satisfeitos com tudo aquilo que Deus tem proporcionado para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Eu acredito que essa bênção de Deus se estende, é claro, da maneira que Deus permite, né? Conteúdo.
Pastor, vamos fazer a última pergunta antes de 3 palavras bate e volta. Me fala sua visão pós-pandemia. Nós já estamos quase 1 hora de live. Graças a Deus o tempo passou. Não sei se ele está gostando, mas eu estou sugando. Parece que eu estou aqui, nós estamos aqui há 5 minutos. E ele é a mesma. E falando sobre personalidade, ele é a mesma pessoa. Nós já vamos fazer 20 anos de casado. É a mesma pessoa desde que eu conheci, desde o namoro até hoje, a mesma pessoa. Não engordou, não? Sempre. Nem emagreceu? O humor é o mesmo, é a mesma pessoa. Não tem qualidade assim, mudança de temperamento, não. Ele sempre é equilibrado, na dose certa, sempre é a mesma pessoa. E eu tenho só que agradecer a Deus por essa pessoa que ele tem colocado do meu lado para ser o pai dos meus filhos. Sou muito grata. Não, ele mudou os cabelos, tá branquinho, já tem uns cafios brancos, gente, ó. Isso é só elegância. Já sai vermelho. Ela nunca mudou nada. Não, branqueou o cabelo, que não veio no cabelo branco. Foi só pra melhor. Só foi pra melhor, ela tá falando. E só para incrementar aí, dia 14 agora, eu e minha esposa vamos fazer 20 anos de casados. Eita, né? 20 anos. Poxa, a pandemia não vai deixar comer bolo, pastor? Não, a pandemia vai... Vamos comemorar, vamos comer família. Eu vou chegar lá no portão com a máscara de luva, de roupão, de óculos, e comer bolo. Eu sirvo a Deus desde a minha adolescência, né? E uma das coisas que Deus me privilegiou foi com uma esposa maravilhosa, 2 filhos, 2 rapazes, né? Então, até nisso, Deus trabalha em prol daquele que coloca nas suas mãos todas as coisas, né? Então, eu fui presenteado por Deus com uma esposa, com filhos, com família e muitas coisas mais. Com relação à pós-pandemia, eu particularmente, eu consigo ver um horizonte muito grande. Eu consigo enxergar, eu consigo fazer projetos em todas as áreas. Por quê? Porque uma pessoa que é visionária, que pede a Deus uma direção, ela consegue enxergar o período depois da tempestade, né? Se hoje há uma tempestade, para muitos, também haverá bonança. A palavra que eu trago nesta noite é esta: se a pessoa está atravessando um período difícil na vida, seja na área emocional, seja na área de convivência familiar, social, amanhã é um novo dia. E o período de pós-pandemia, para aqueles que conseguirem se superar, conseguirem verdadeiramente atravessar esse período, serão pessoas com um futuro ainda mais brilhante, né? Muito maravilhoso. E eu vejo que tem muita gente que só consegue ver o hoje. E eu quero te fazer um alerta. O hoje já está encerrando daqui para meia-noite, assim como os meses estão se sucedendo. 3 meses de pandemia já se passaram e Deus permitiu nós estarmos aqui vivos, com saúde, né? Uns mais alegres, outros mais tristes, uns podendo aumentar as suas fontes, outros tiveram suas fontes secadas, foram secas, foram tiradas. Mas o fato é que se você está vivo, se eu estou vivo hoje, é porque Deus já nos guardou até aqui. Então, se prepare para a pós-pandemia. Será um tempo de prosperidade em todas as esferas que nós possamos imaginar. Emocional. Sua mão sobre mim, pastor. Pode receber. Emocional, social, financeira, serão tempos, eu acredito, maravilhosos. Pode crer que Deus ele está trabalhando, Ele está nos ensinando algumas coisas. E depois dessa pandemia, muitas coisas estarão mudadas, né? As pessoas aprenderão a dar valor nas simples coisas de sair na frente de casa, de dar um passeio na praça, de respirar sem se sufocar, pegar na mão de alguém, né? De respirar sem essa máscara que tanto incomoda, né? Mas é necessária no momento. Então eu acredito que nós vamos valorizar as pequenas coisas que antes talvez estavam inanimadas em nossas vidas, né? Para a vida de muitos não, mas para a vida de muitos já não se lembrava dos detalhes do que é viver verdadeiramente. Viver não é olhar só para coisas grandes. Viver é considerar os mínimos detalhes e entender que foi Deus que proporcionou, né?
Vamos no bate-volta, pastor? 3 Vamos. palavrinhas? Vamos? Tá cansado? Não, Tá bom. tranquilamente. Explorei esse homem hoje. Deus. Tudo. Covid-19. Temporário. Brasil. Esperança. Esperança. Se eu tenho esperança em mudança na política, em tudo, aí eu vou perguntar, gente, pelo amor de Deus. Não podia deixar de não perguntar isso, né? Vocês não perguntaram porque não quiseram. Eu não só tenho esperança, como eu já vejo mudanças. Eu consigo enxergar que o Brasil, Deus está trabalhando na nação em todas as esferas. E o Brasil está caminhando para uma direção em que os valores estão sendo resgatados e que aquilo que muitas vezes estava sendo o errado sendo colocado como certo. Eu acredito que hoje, mesmo que ainda de uma maneira que talvez não agrade a todos, mas está sendo mudado os valores. Já conseguimos enxergar um novo horizonte na nossa nação. E eu creio verdadeiramente que é Deus que está proporcionando. Pastor Genival, muito obrigada por esse Nada. 1 hora. Falta 3 minutinhos para nós fechar 1 hora. Fechar. Eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, né? Vamos ter mais oportunidades. Se eu permitir, quiser participar mais do Café com Terapia, é o canal no YouTube, Café com Terapia Edinalva. Nós estaremos trazendo médicos, advogados, educadores físicos, enfim, pessoas com conteúdo e base, porque nós temos muita informação, mas informação e conteúdo que é bom, nós quase não estamos tendo, né? Muito obrigada, Lau, por essa ponte que você fez para nós aqui, né, para levar esse conteúdo até vocês. Compartilhe essa live, leve o conteúdo que essa pessoa trouxe para nós. Pode fazer seu agradecimento e muito obrigada, viu? Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, que é a razão do nosso viver. Agradecer também a minha esposa. Ela foi a fonte. Ela foi a que chegou e disse, olha, tem um trabalho. Eu falei, vamos executar. Vamos estar lá, vamos fazer aquilo que nós tiver ao nosso alcance, né? Também agradecer a Mandinal, seu esposo, que está ali, o Fernando, coordenando tudo ali. E que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? E para vocês que estão aí nos assistindo, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Se durante esses dias você esteve em um período de desespero, tem esperança, tá? Se você está num período de adversidade, o tempo de cantar vai chegar, né? De chorar talvez seja hoje, mas o de cantar Deus vai proporcionar para você. E entrega tudo a Deus, né? Entrega a sua vida, entrega a sua família, entrega seu trabalho. E se você crê verdadeiramente, Deus vai fazer uma grande transformação na sua vida. Eu creio assim e estaremos sempre orando para que Deus faça na vida de todos nós. Deus abençoe. O objetivo da live era tomar um café e bater no papo, né? Uma conversa descontraída para tirar muito da rotina, que nós não somos jornalistas para estar no padrão, falar as coisas corretamente. Só que eu não fiz café, eu fiz um chá. Agora nós vamos tomar um chá de cidreira para acalmar e comer um bolinho. Felizmente vocês não vão participar, só vou mostrar para vocês. Ai, o negócio tá ali atrás, ó. Certo? Muito obrigada, gente. Até a próxima semana. Fica com Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre nutrição com o nutricionista esportivo Marcos André, certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Com Deus e juízo. Saúde para todo mundo.